culto é a hora santa, quando a terra e os céus se encontram em louvor e adoração ao nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer, convidando você a cantar conosco: grande é o Senhor. Vamos adorar e vamos louvar ao nosso Deus. Grande é o Senhor. Agradecer-te
curve a sua fronte, mesmo quando você está na sua casa, feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de adoração nesse momento, adorar a Deus através da oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer, te glorificar, ó Deus, pelo teu grande e poderoso nome. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos trouxe à existência para o louvor da tua glória. E agora, ó Deus e Pai, quando os teus filhos que estão nos seus lares, mas que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade, recebe, ó Deus, a oração como um aroma suave diante do teu trono de graça, e que aquilo que nós fazemos nessa hora seja para o agrado do teu coração e para o crescimento espiritual da tua igreja, onde quer que se encontre. Recebe, Pai, o culto que a ti prestamos, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar também mais um cântico que diz: digno é o Senhor. Você pode cantar aí na sua casa, você pode abrir a sua boca, cantar com alegria, louvando assim o nosso Senhor. Vamos fazer isso nesse momento. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me dobrou, ungido do Senhor, pelos bravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, afogamente e coração, me deu perdão, restaurou me amor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, não sei que adorar, eleva as minhas mãos ao Cristo que venceu, o reino de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos bravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, afogue a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno
parece que na tradição cristã nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, a Ele, somente a Ele, seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Nós vamos cantar mais um cântico que diz: porque Ele vive, porque Ele vive. Cante conosco aí na sua casa, vamos louvar a Deus. Nesse momento, mais uma vez a oração, e você pode aí mesmo fechar seus olhos, curvar sua fronte, e vamos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pela nossa cidade, pelo nosso país, por essa questão da pandemia, pela questão da quarentena. Vamos colocar diante de Deus a nossa oração, a nossa intercessão. E aí mesmo, você pode orar, você pode abrir o seu coração e falar com Jesus.
uma vez te buscamos, na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor. Queremos colocar diante do teu trono as pessoas que nos acompanham nesse momento, que adoram o Senhor conosco, as pessoas que nos assistem pela internet, ó Deus, que elas também sejam alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo conhecimento do Evangelho da graça, que traz alegria e salvação ao nosso coração. Pai, tu conheces as tuas ovelhas, tu sabes daquelas que estão machucadas, feridas, daquelas que estão adoentadas, daquelas que estão solitárias, tristes, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Tu és o Deus que rasga os céus e vem até nós e estende as mãos da providência, as mãos da provisão. Recebe, Senhor, a nossa intercessão. Quando colocamos a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, da nossa cidade, do nosso país e do mundo, Deus, diante do caos, diante das dificuldades, diante das enfermidades, Deus. Recebe, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, e você pode aí também abrir seus sinários, no hino de número 272, Cristo já ressuscitou. Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Amém. Eu quero convidar você a abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Um texto da palavra de Deus que eu chamo de a pastoral da esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Se você quiser e puder, aí mesmo na sua casa, você pode ler em voz alta, nos acompanhando. Eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13.
Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, e de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. Belíssimo texto da palavra do Senhor e que traz esperança e conforto aos nossos corações. Meus queridos irmãos, hoje é domingo de Páscoa, quando nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso tem uma implicação teológica de magnitude. A fé cristã tem nos ensinado que estaremos com o Senhor depois da morte. E também a fé cristã tem nos ensinado que aquilo que aconteceu com o Senhor vai acontecer conosco. E essa é a verdade que está sendo dita há 2000 anos. Essa mesma doutrina, um tanto mais tímida no Antigo Testamento, porém totalmente clara e esclarecida no Novo Testamento. Essa doutrina é reafirmada pelos pais da igreja, é confessada no credo apostólico, é defendida pelos reformadores, é ensinada nas confissões de fé. E aqui, nesta carta, esse texto que nós lemos à igreja de Tessalônica, é uma carta que eu diria bem pastoral. É uma palavra pastoral do apóstolo Paulo àquela igreja que passa por perseguições, por dificuldades, pelo sofrimento lá na região da Macedônia. E o intuito de Paulo nesse momento é corrigir algumas noções equivocadas, algumas visões distorcidas, e principalmente a respeito da morte. Quando muitas pessoas caem no desespero tremendo, numa desconsolação, porém muito própria dos gentios, mas não daqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Por isso ele escreve essa carta, essa pastoral que eu chamo de pastoral da esperança, e ele termina no versículo 18 dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, a morte, ela é inevitável, e é um assunto até que não nos agrada tanto assim. O sábio de Israel diz que há momento para todas as coisas na vida, momento de nascer, mas também momento de partir. E é claro que a morte traz tristeza ao coração. Na Bíblia, o patriarca Abraão chorou por Sara. No Novo Testamento, ali em Atos, há um grupo de mulheres chorando por causa de Dorcas. O Senhor Jesus lamentou a morte de Lázaro. Diz o texto que Jesus chorou. Mas há uma diferença entre tristeza e desespero, e desesperança. Não há isso em Cristo, não há isso no Novo Testamento, na fé cristã. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e
trouxe Lázaro à vida plena. Agora, quando não se tem essa fé em Cristo Jesus, aí então a tristeza ela é somatizada, enraizada no corpo, na alma da pessoa. E, por exemplo, o racionalismo tem levado as pessoas à desesperança, ao cessacionismo. Há uma frase muito comum entre as pessoas racionalistas que diz o seguinte: morreu, acabou. Isso não é verdade. Isso não coaduna com a palavra de Deus. Aliás, é uma frase sem qualquer perspectiva de esperança futura. O famoso poeta grego chamado Ésquilo, e que viveu antes de Cristo, chegou a dizer que de um morto não há ressurreição. Então ele foi tomado por um pensamento racionalista. Sêneca, que foi conselheiro do imperador Nero, ele disse o seguinte, que só acreditaria na imortalidade se um homem ressuscitasse. Pois bem, Jesus ressuscitou, e há inúmeras provas no Novo Testamento, mas Sêneca era tomado pelo racionalismo e pela incredulidade. Jesus encontrou no seu ministério terreno pessoas levadas por este racionalismo. Havia no tempo de Jesus um grupo que era religioso e ao mesmo tempo político, um grupo religioso e político, que eram os saduceus. E os saduceus tinham uma teologia que eu diria liberal. Era uma teologia liberal, modernista, e eles não aceitavam a doutrina da ressurreição. E o que é que Jesus disse àqueles racionalistas, embora religiosos? Jesus diz em Mateus 22, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Acha que Deus tem alguma dificuldade em trazer os nossos corpos do pó da terra? Aquele que lançou as estrelas dos céus, e há bilhões de estrelas, que criou todo o firmamento e o universo, não terá nenhuma dificuldade em trazer os nossos corpos do pó da terra. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele também encontra lá um movimento racionalista que vai adentrando os portais da igreja. E lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: por que é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição? Certamente alguns estavam sendo influenciados, quem sabe, pela filosofia grega, pela filosofia platônica, uma vez que Corinto fica na Grécia. É possível. Quando Paulo vai a Atenas, capital da Grécia, berço da civilização ocidental, quando ele fala da ressurreição de Cristo, ele é, naquele momento, ridicularizado. Porque os seus ouvintes eram tomados de um racionalismo, de um cessacionismo, e não concordando. Essas pessoas caem no desespero diante da morte. Essas pessoas caem na desesperança, porque não há uma base sólida, não há uma fé genuinamente cristã. E quantos não são tomados até mesmo pela dúvida, pelo ceticismo? Sempre vem à minha mente uma frase de Monteiro Lobato, que diz o seguinte: o meu cavalo está cansado, e o cavaleiro ansioso por saber se a morte é uma vírgula ou é um ponto final. Ora, não há nem necessidade de responder, pois o cristianismo já diz: jamais a morte é o ponto final. A vida tem continuação, e a ressurreição de Cristo é a prova cabal. Além dos ensinos neotestamentários que não deixam qualquer sombra de dúvida. Agora, onde não há esperança, há um desespero tremendo, há uma desconsolação. Por isso que aqui no versículo de número 13, Paulo diz assim:
Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. As pessoas que não têm esta fé, que não têm a Cristo, no momento da crise da morte, são tomadas por um desespero e uma desconsolação muito grande. Um exemplo, para exemplificar o que nós estamos compartilhando com os irmãos, são as inscrições tumulares dos pagãos nos túmulos romanos do primeiro século. Entre esses túmulos você encontra a seguinte frase latina, num dos túmulos, né? Domus eterna, significa morada eterna. Para nós, a sepultura não é a morada eterna. A morada eterna é com Cristo, não aqui na sepultura. Um outro túmulo romano, datado do primeiro século, tem a seguinte frase: sono eternale. E ainda uma tocha invertida, que é símbolo do desespero. Ora, a morte para nós cristãos não é um sono eterno, é apenas um estágio, um momento, não é um estágio definitivo, de forma alguma. Outras inscrições tumulares dos pagãos, eu diria que são até jocosas, engraçadas. Num desses túmulos dizia o seguinte: enquanto eu vivi, vivi bem, meu jogo terminou, logo será o seu, adeus e aplauda-me. Não faz o mínimo sentido uma frase dessa no túmulo. Outra frase dizia o seguinte: banhos, vinhos e amores destroem a constituição, mas fazem o que a vida é, adeus. Essa é a frase que estava no túmulo de uma pessoa que não era cristã. Um outro túmulo datado do primeiro século dizia o seguinte: viva a hora presente, uma espécie de carpe diem, né? Aquela frase latina que diz: aproveite o dia, aproveite a vida, aproveite o momento. E aí continua a frase dizendo: pois não temos certeza de mais nada. Então, quando a pessoa não tem essa fé cristã, paira um desespero muito grande, paira uma desesperança. Agora, quando você olha para as catacumbas de Roma, as catacumbas cristãs, você percebe um senso de esperança muito grande, mesmo naquelas inscrições tumulares. Há registro de esperança naqueles túmulos dos cristãos do primeiro século. E era comum encontrar uma placa com a seguinte frase em latim: dorme-te, ou seja, a pessoa dorme, ela não está destruída. A morte não é um estágio definitivo, é apenas transitório. No outro túmulo de uma pessoa cristã tem o nome e na frente escrito: dorme em paz. É totalmente diferente. Num outro túmulo datado do primeiro século tem o nome do cristão e na frente o seu nome diz: deitou aqui para dormir. Num outro ainda diz assim: aqui dorme o sono da paz, o doce e inocente. Aí vem o nome do cristão, cujo espírito é recebido na luz do Senhor. Que diferença! Os túmulos dos romanos, dos pagãos, e os túmulos dos cristãos, daqueles que morrem na fé cristã. O outro ainda dizia o seguinte: aqui repousa no sono da paz fulano de tal, recebido na presença de Deus. Que diferença! Como é diferente! A pessoa que ama, se entrega a Jesus, ela tem uma esperança na sua vida. E por isso Paulo diz aqui no versículo 18: consolai uns aos outros com estas palavras.
A expressão dormir na Bíblia é um eufemismo, uma metáfora comum dos escritores bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Mesmo nos lábios de Jesus, quando Lázaro morre, Jesus diz: eu vou despertá-lo, como se estivesse dormindo. Quando morre a filha de Jairo, Jesus diz a mesma coisa: ela dorme. Porque a morte para o cristão é como um sono, como que estivesse dormindo. Mas é claro que não se trata de inconsciência da alma, de forma alguma. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o que é que Jesus disse a respeito desta frase em Lucas capítulo 20? Ele disse o seguinte: Deus não é Deus dos mortos, ou seja, eles estão vivos, estão no reino dos céus. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus conta a história e ali há o que? Consciência depois da morte. E a promessa que Jesus fez ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. É isso que nos dá conforto, é isso que consola e conforta o nosso coração. Então, a expressão dormir carrega em si o que? Uma esperança muito grande, quando a pessoa deposita sua fé em Cristo Jesus. Curiosamente, a palavra cemitério, uma palavra que nós também não gostamos, mas a etimologia dessa palavra, ela vem do grego, e ela é composta de duas palavras, a primeira parte e a segunda. Cemitério, tério significa lugar de, e a primeira parte vem do verbo dormir, portanto cemitério, lugar de dormir. Mostra um certo conceito cristão de que a morte é apenas um estágio e que a pessoa está em Cristo quando morre na fé cristã. A morte não nos destrói, não existe um senso extincionista, aniquilacionista, não há esse senso no Novo Testamento. Pelo contrário, os cristãos aguardam a ressurreição do corpo. A última palavra de Jesus dita na cruz foi a citação de um salmo, Salmo 31, e ele diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então o que aconteceu com Jesus? O corpo foi ao pó e o espírito foi a Deus. Existe aqui uma realidade da vida depois da morte. E isso é tão importante e tão presente na vida, no coração dos discípulos e dos cristãos, que vários deles repetiram essa frase no leito de morte. Policarpo, bispo de Esmirna, martirizado no ano segundo da era cristã, antes do seu martírio, ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agostinho de Hipona, grande teólogo do século V, no leito da sua morte, disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Bernardo de Claraval, monge francês do século XII, no leito da sua morte, disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. John Huss, martirizado, queimado vivo, século XV, antes do seu martírio, disse ali naquele momento da fogueira: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E os biógrafos de Martinho Lutero dizem que ele citou também essa frase por várias vezes antes de ir ao encontro do seu Senhor: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus queridos irmãos, o que eu quero dizer e salientar ao seu coração é que em Cristo existe a vida e existe para sempre. Essa é a fé cristã. E Paulo diz aqui, essa pastoral belíssima, versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas
palavras. E é isso que Paulo está dizendo àquela igreja, que está passando por dificuldades, que está passando pelo sofrimento, pelas perseguições. E ele está dizendo o seguinte: a morte é apenas um estado transitório e não definitivo. Jesus já havia ensinado isso. João capítulo 6, João capítulo 11. Você tem esse mesmo ensinamento na primeira carta aos Coríntios capítulo 15, e você tem aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essa esperança da vida em Cristo. Você tem esses mesmos ensinamentos nos pais da igreja. Você tem isso no Credo Apostólico, um antigo documento da igreja, que diz o seguinte: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo. Essa é a esperança daqueles que estão em Cristo Jesus. Os reformadores criam e ensinaram a respeito disso. E João Calvino, quando pregava o seu último sermão na Catedral de Saint-Pierre, ele passou mal e ele não terminou a sua pregação. Os oficiais, os presbíteros da igreja acudiram o grande e famoso reformador, mas ele foi ao encontro do seu Senhor. No seu testamento, ele deixou a seguinte instrução: que o meu corpo seja enterrado da maneira usual, para aguardar a bendita ressurreição do corpo. Meus queridos irmãos, tenha também no seu coração essa mesma certeza, esse mesmo consolo que Paulo transmite à igreja de Tessalônica: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo nos dê o conforto que a palavra de Deus nos traz. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino. Queremos convidá-lo a cantar conosco o hino de número 274, que também fala sobre a ressurreição do Senhor.
Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, diante da palavra que nós recebemos nesta noite, e que essa palavra que conforta o nosso coração, a nossa alma, possa também, ó Deus, confortar aqueles que nos acompanham, aqueles que prestaram culto ao Senhor neste momento. Fala, Senhor, continue falando ao nosso coração e dá a nós, ó Deus, uma semana debaixo das tuas mãos benditas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e seja assim pelos séculos dos séculos. Amém. Seja sempre para o melhor, que o sol aqueça